Este é um dos 6 castros da Gardunha. Tem datações do bronze final, ou seja, 1000 a.C. É conhecido desde o tempo do Francisco Tavares Proença Júnior. Aliás, ele publicou este castro e os materiais, etc., num livro que ele fez sair em 1910, Arqueologia do Distrito de Castelo Branco. A tipologia do castro é muito parecida com a da Penha, ou seja, foi aproveitado o escarpado para ser uma das partes defensivas do próprio castro, e depois tem muralha toda à volta. A muralha está derruída, obviamente, muita da pedra do castro foi reutilizada não só aqui nas casas das imediações, mas também noutras casas do Castelo Novo. Tanto o castro do Castelo Velho como o castro do Cabeça de Argemel eram os dois que eram conhecidos naquilo que eu posso chamar, grosso modo, na época pré-Raquel Vilaça, ou seja, quando a professora Raquel Vilaça, e também com os estudos depois que eu e o Pedro Salvato fizemos nos primórdios do Gabinete de Arqueologia do Fundão, em que identificámos muitos outros castros que estavam inéditos. Este é um dos castros que é conhecido do tempo antes da professora Raquel Vilaça aqui demorar os seus estudos, nomeadamente em meados da década de 90. Falar um pouco, tem uma posição sobranceira e estratégica sobre a Cova da Beira. O Castelo Velho, segundo o Castelo Velho não seria aqui, seria um pouco mais abaixo. Esse Castelo Velho que dizia respeito à primitiva alperiada dos Templários, sendo que o Castelo Novo é lá embaixo, já é um terceiro momento. Não sei o que dizer mais, dizer um pouco da paisagem. O homem ao longo dos tempos viajou através da orografia, ou seja, o homem do Paleolítico vivia nos escarpados junto ao rio, em escarpas, portanto em altitude. Quando se dá o Neolítico, regressa à planície. No Neolítico, aproximadamente, André, se quiser complementar. No Neolítico, mais ou menos 6000 a.C., o homem vive praticamente a descoberta da agricultura, da domesticação de animais, etc. Obriga-o a ser sedentário, obriga-o a estar na planície. E depois, logo a seguir, no Calcolítico, na Idade do Cobre, o homem tem necessidade de marcar a paisagem com elementos, por assim dizer, megalíticos, não é? As antas, os dólmenes, os cromlechos. Com o Calcolítico também se desenvolve a indústria da guerra, ou seja, a descoberta do cobre, começam a aperfeiçoar-se os instrumentos e o homem descobriu que tinha muita piada andar à bulha uns com os outros. É nessa altura que isto começou a dar para o torto. E então, era o futebol da altura, não é? Só que havia mais sangue, não sei. A partir do Calcolítico, o homem regressa à montanha, ou seja, começam-se a dar os confrontos, a montanha volta a ser um refúgio. E está na montanha pela Idade do Bronze, no Bronze Médio aproximadamente, e só regressa à planície na Idade do Ferro. E quem é que os faz regressar à planície? São exatamente os romanos, ou seja, os romanos montam os seus acampamentos no sopé e fazem, aos poucos, os indígenas que viviam nos castros vão regressando às vilas, às granjas, ao agricultar da própria planície. Miguel, não sei se mais alguma coisa, não, acho que é uma coisa similar mesmo. O castro, portanto, com os romanos deixa de ser utilizado, não é? Não, o castro acabou por ser romanizado porque há materiais romanos que até estão no GEGA, no Grupo de Estudos Arqueológicos e Geográficos de São Vicente da Beira, e há outros materiais que estão no Tavares Proença. Ele foi romanizado, mas uma coisa muito incipiente. Pronto, os romanos obrigam-nos a descer, mas depois falou nos Templários. Os Templários mas isso é muito... digamos assim, pelo menos provisoriamente... Não. É outra era completamente diferente. Em 1202, um proprietário, um senhor, passa a expressão feudal, o termo não está muito correto, faz uma doação, cria o foral, dá prerrogativas a Castelo Novo, na altura se chamava Alperiada, em 1202. Passados 6 anos,
ele resolve dar, o foral não surtiu os efeitos de povoamento. Os forais eram, como sabem, cartas de chamamento de pessoas, porque tinham regalias, pagavam menos impostos, estavam protegidos, não tinham que ir à guerra em determinadas alturas, não é? Por exemplo, a Fossado era a guerra contra os árabes, e todas as povoações eram obrigadas a dar pessoas para Fossado, ao rei para ir a Fossado. E havia certas localidades que tinham a regalia de os seus habitantes não irem a Fossado, ou irem a Fossado só em determinadas alturas. E então as cartas de povoamento, as cartas de foral existiam exatamente para isso, para povoar, para chamar pessoas para um sítio ermo que não tinha... Mas eu já lá chego. Com a romanização, o Castro é abandonado. Mas depois, há aí zonas onde há uma espécie de postos de vigia que se supõe que eram utilizados pelos templários como postos de vigia, postos militares, não é? Portanto, será que eles aproveitaram alguma estrutura a título provisório? Só... Isso não se sabe. No tempo a presença dos templários em Castelo Novo foi um bocadinho incipiente, não foi assim muito... Foi mais da Ordem de Cristo. Mas já agora, o Petrus Guterres depois, como não resultou muito a Carta de Foral, ele doa isto aos templários. Os templários vêm, têm o castelo, que já é o Castelo Novo, Alperiada deixa de se chamar assim, para se passar a chamar Castelo Novo, passa a ter isso, e quando em 1314, aproximadamente, se começam a dar as questões com Roma, entre os templários e Roma, que houve aquela dissolução, não é? E o Dom Dinis converteu a Ordem do Templo em Ordem de Cristo, isto passa a ser uma comenda da Ordem de Cristo. É com a Ordem de Cristo que toda esta zona se expande. Eles tomam posse do Castro da Penha, não deste, mas do Castro da Penha, constroem aí duas capelas, uma à Senhora da Penha, que era aquela que já existia, e renovam, e outra ao Senhor Santo Cristo, que é precisamente o Cristo da Misericórdia que está hoje na igreja, está no esquife, não é? Inicialmente estava lá em cima, e é com a Ordem de Cristo que se expande, e há essas ocupações estratégicas. Mas aí agora quero pôr outra questão. É que, de acordo com a historiografia oficial, né, portanto, os monarcas fazem a reconquista e este território, desde a Guarda até o Tejo, nunca é referenciado como conquistas nem do Dom Afonso Henriques, nem do rei sucessores. Portanto, é suposto que este território tenha sido libertado sob a égide dos templários, ou não? Sim, ou sim. Isso é ficção? Não, é verdade, porque... Mas então, a fixação dos templários mas libertado, é anterior ao tempo da Ordem de Cristo, é logo desde 1100 e pouco. Mas o rei, indiretamente, transferia os seus poderes para as ordens militares, nomeadamente para a Ordem do Templo. Tanto que mas de acordo com a Idanha, Monsanto foram dadas aos templários, ou seja, vocês têm posse dos territórios, mas defendam isto, ainda por cima que eram territórios de fronteira. Mas aqui o que eu queria mesmo esclarecer é que, de acordo com a historiografia oficial, há os territórios, sobretudo a parte mais próximo do mar, são libertados diretamente com a ação direta dos monarcas. E nunca há referências a uma reconquista do território entre a Guarda e o Tejo, esta beira interior, que tenha sido libertada sob a égide direta dos monarcas. Portanto, este território foi libertado, teve que haver uma libertação. Mas houve também pouca presença árabe aqui, portanto aí... Exatamente, são as teorias do armamento, ou seja, porque é que se dá aqui um forte povoamento logo quando foi da fundação da nacionalidade, séculos XII e XIII, porque isto de facto era terra erma. E estávamos em zonas de fronteiras, exatamente, houve invasões por aqui árabes, mas mais aquilo está mais correirinhas, passaram, dizimaram, 2 e 3 vezes. Mas era uma zona muito de fronteira. É uma espécie de terra de ninguém. Mas também é suposto... Sim, mas vou-lhe dar outro exemplo. Sorteio, o primeiro foral é leonês, está a ver? Também há essa questão toda que... Agora, as palavras com al, as povoações com al, podem indicar que há uma presença um bocadinho mais árabe nesses sítios. Poderá ter ficado ali um núcleozinho ou outro, não é? Sim. Poderá ter havido, deve haver assim umas coisinhas pequenas. Mas há terras aqui que pertenceram ao rei, reguengas, terras reguengas, ou seja, pagavam impostos ao rei. Estamos a falar de Castelo Novo e vamos fixar em Castelo Novo, porque se começamos a falar do mundo todo, a gente nunca mais se entende. Portanto, é suposto que este território da Guarda até ao Tejo não tenha sido libertado diretamente pelos monarcas. Portanto, alguém o libertou. Ou então era uma terra de ninguém. Mas sendo uma terra de ninguém, como é que se explica que os romanos lhe tivessem chamado? E, sobretudo, concentro nesta zona lusitânia.
Não, Não, isso aí já é uma- a Lusitânia nunca existiu. A Lusitânia é uma ficção É uma literária. expressão. O que existe, Mas é o uma que existe expressão é os humana. lusitanos. A Lusitânia Então como é que uma coisa É que um nunca chavão. existiu tem nome? É um chavão que foi É, Tá bem, mas como é que- sobretudo com o revigoramento dos nacionalismos. Não, mas na divisão Como é que dos se explica romanos, que uma da coisa que não Bética, isso existe tem a tenha noção que há a nome? Lusitânia também, não é? Portanto, Exatamente Não, pelas ideias um românticas, bocadinho pela. completamente diferente. jornalismo, é um bocadinho diferente Portanto, da a noção que Lusitânia é as uma pessoas coisa- têm hoje em dia. Com esse nome Lusitânia não, porque ainda ontem nas palestras estivemos a ver, os lusitanos não eram um povo, eram um conjunto de povos, Exatamente. não é? que não eram só portugueses, ou do atual território português, não é? Passavam a Extremadura espanhola, etc. Mas, E tens a Amora, uma estátua do Viriato. pois, exatamente. Não, e portanto a Lusitânia é um dos distritos, tem noção, da divisão da Romana. Mas essa é também fictícia, que Sim, a capital era Mérida, Exatamente. que não era Lusitânia, Os era lusitanos Lusitânia não, indígena. Os lusitanos abrangia a Espanha e Portugal e, como tu dizes, era um conjunto de povos. Exatamente, que tinha e é esta uma coisa. divisão artificial feita pelos romanos. Agora, a Lusitânia, enquanto pátria dos lusitanos, nunca existiu. Mas está a ver. Então como é que se explica que aqui há ribeira, que haja uma ribeira chamada Ribeira do Gualdim? Isso foi feito posteriormente. Mas isso é por causa do Gualdim Paz, o mestre dos Templários. Exatamente. Não é? Tudo bem, tudo bem. Só para Tudo complementar. bem, não me repare. Aqui Se há a uma ação dos história. Templários aqui em Castelo Branco é só já da época da Ordem de Cristo. Eu não disse Não, isso. ouça, Não, os não. templários, ouça, É, compreenda assim, os templários vêm de 1190 e tal, ou 1202, até 1314. Depois são extintos e o Dom Dinis, passado 4 Exato. anos, Cria em Monsaraz, Ordem de cria a Cristo. Ordem de Cristo, funda a Ordem de Cristo, que acaba por substituir muitos dos templários, passam para a Ordem de Cristo e continuam. Portanto, há uma continuidade Exatamente. natural. E o auge da Ordem de Cristo é os descobrimentos. A cruz que foi, Claro, para o mar era da Ordem de Cristo. Claro. E portanto, esse é o período máximo. Aqui para a Comenda de Castelo Novo, o dinheiro que veio das descobertas é que fez engrandecê-la, porque antes era uma coisa. Vamos ao assunto. Mas olha, desculpe, só para ajudar. Permite retomar. Aqui há uma A lenda. questão é saber Há uma história se que. os templários vêm para aqui logo no princípio, você é só, como o senhor disse, só isto é entregue tal e tal, mas no tempo da Ordem de Cristo. Não, o não, sonho ele não dos disse isso. templários. Não, isso ele E não a disse. questão que eu coloquei, Mas ele não vocês disse isso. rodearam a questão e evitaram tocar no assunto. Nem sequer tocaram no assunto. Não, Porque a então, questão que eu coloquei inicial era esta. Se os monarcas, né, de acordo com a história oficial, libertaram, digamos, o país da Reconquista, libertaram claro, na faixa costeira, e esta zona nunca é referida, portanto, das duas uma, ou isto era um deserto e ninguém ligava a isto, pronto, era um ermo, ou então alguém libertou esta zona, alguém fez a reconquista desta zona. E sendo assim, essa alguém que fez a reconquista, fê-la logo a partir de 1100 e pouco. Não é a partir de 1200 ou de 1300. Mas eu vou ajudá-lo. Há uma- Portanto, a questão é esta. Olha. Os templários estiveram aqui logo a partir da fundação, sim, é natural. ou é só depois? Não, mas é que o senhor não fez a referência, não disse isso. Ele falou em. Ele falou Mas no plural, eu falou estava a nisto, falar em naquilo. libertar, mas libertar o quê de quem? Libertar o quê? E libertar Não, entre comas, é que aqui pronto. não há para libertar, porque isto era terra erma. Exato. Pois. É assim, sabe qual é que é a última referência que nós temos da passagem dos árabes Porque é que aqui? vocês, em vez de É no se século referirem ao VIII, artigo essencial, 718. rodeiam as questões, cara. Não, mas Bom, olha, vamos. escuta, Ó Pedro, Há Pedro. uma história, há uma lenda que diz, que, segundo se consta por alguns entendidos, que houve uma suposta batalha de Dom Afonso Henriques aqui neste local. Se assim foi ou não, Exato. A lenda existe, e até porque se chamam São Vicente da Beira Lisboa Pequena. Exatamente. é só para o ajudar nesse sentido. Pronto. E até há Olha, uma mas vamos- relíquia do São Vicente lá, penso que até. Vamos então só dar a palavra ao Pedro. Pedro, só para o Pedro intervir, peço que Já seja terminou muito, aqui, termina muito- aqui não. eu peço que o Pedro seja muito sucinto, Sim, sim, 5 minutos porque já senão, se- 5 já minutinhos, falou 5 minutinhos. Se fizer favor, senão começa-se a alongar, já é meio-dia. Vais gravar e tudo. Fala Pedro, isto é para o YouTube, já direto via. Estou a Vou pôr a brincar. gravata, desculpa. Ora bem, o que é que se pode dizer mais? Já se falou aqui bastante dos aspectos históricos e dos aspectos pornográficos. Pode falar um bocadinho dos aspectos mais espirituais. O que é que significa subir a uma serra? O que é que significa a serra? E como é que nós, ao fazermos uma peregrinação, caminhar no sentido não só exterior, mas no sentido
inteligência, tal sabedoria que permeia todo o universo e toda a natureza, e que está dentro de nós e que está dentro das pedras, e que nós, nesta caminhada, ao deixarmos o mundo mais profano e mais horizontal, com todas as suas preocupações, e ao virmos subindo, nós vamos literalmente também subindo dentro de nós e ficando capazes de ter outras percepções e outras intuições e outras sensibilidades. E é isso que caracteriza, no fundo, as peregrinações, as montanhas sagradas que há em todos os povos e que ao longo dos séculos foram peregrinadas e das quais foram alojados monumentos afeiçoados pelo ser humano, ou a própria natureza os afeiçoou, que nos são, no fundo, pontos de referência e pontos de estimulação e de comunhão. E se nós nos encostarmos a uma pedra daquelas, como está ali, que vista de baixo é claramente o ovo do mundo, nós podemos fechar os olhos e meditar e contemplar isso, ter uma experiência de ressonância dessa forma dentro de nós, com toda a estrutura psíquica, com todas as associações ligadas com os mundos espirituais. Eu aqui, na Gardunha, ouvi um bocadinho dele e já li um bocadinho também as várias etimologias da palavra. Curiosamente, há uma etimologia que nunca foi referida e que eu gostaria de referir aqui, que é apenas um contributo. A raiz indo-europeia de Gardana significa bramar, bramir, clamar. É uma expressão muito interessante porque na tradição indo-europeia, sobretudo na Pérsia, as montanhas é a terra a querer elevar-se ao céu. É um apelo da luz e que é derramada e que a terra quer se ligar com o céu. Isto faz parte também de uma ideia de que não existe só uma terra física, mas existe uma terra espiritual. Existe uma terra invisível, que é o chamado mundo imaginal, onde existem então os tais espíritos da natureza, os tais anjos, que todos os povos têm. Por exemplo, na Pérsia, onde eu estive recentemente, tem muito essa tradição chamada Ziazasta, ou Fravashi, ou Dahena. São os vários nomes dessas entidades. E curiosamente nessa tradição tem algumas ligações também cá com Portugal, não é? E não é por acaso que aquele Ferreira de Amaral, que tem um livrinho sobre os povos antigos de Portugal, fala que aqui na zona de Castelo Novo e aqui houve uma entrada da zona de persas indo-europeia. Não sei se vocês já viram esta referência. É uma referência muito insólita, mas que eu vi num livro. Mas nessa tradição persa, realmente no cimo da montanha é que está a ponte que liga. A ponte que liga com o mundo espiritual. E cada um de nós está a caminhar para o cimo da montanha para fazer um encontro com os níveis superiores de si próprios ou com essa entidade que é chamada Dahena, que é o anjo pessoal que cada um de nós tem e que nós, à hora da morte, iremos encontrar. Essa ponte que faz a transição é também chamada a ponte Shinvat, que é a que, no fundo, nós podemos referir como o túnel, que as pessoas têm essas experiências de pró-morte, etc., pré-morte, às vezes têm essa noção. E, portanto, aqui a subida às montanhas é, no fundo, uma expansão de consciência que nós estamos a fazer, é uma aprendizagem de comunhão e de sensibilidade com forças fantásticas que existem aqui, das cores, dos sons, dos ritmos, dos espaços, das estações, das texturas, tudo isso está aqui a chamar-nos e a transmitir-nos para nós sairmos de um mundo apenas citadino, com os 5 sentidos muito limitados e muito classificados. Portanto, uma peregrinação como estas deve ser um momento de nós queremos afirmarmos que nós temos uma dimensão espiritual, temos uma alma que está em comunhão, é um corpo que alastra para fora deste corpo físico e que comunga e que recebe com todos estes órgãos da natureza que muitas vezes têm formas humanas, têm formas de ressonância também. É uma coisa que hoje é cada vez mais conhecida, essas morfo-ressonâncias, morfo-estéticas. Portanto, há toda uma comunicação de energias subtis. Portanto, nós estamos aqui sentados, nós encostarmos, nós abraçarmos as árvores. São formas de não só recebemos energias, como, ao nível de sentimentos e de pensamentos e de intuições, enriquecermos e fazemos evoluir o nosso ser. Estamos todos aqui na Terra para evoluir e a própria Terra está para evoluir. Daí que haja muito interesse que haja estes encontros, porque a Terra está um pouco abandonada. Há toda essa noção, de São Paulo até fala na Bíblia, que a Terra geme pela manifestação dos filhos de Deus. A tradição iraniana também fala dessa terra paradisíaca que tem que ser retomada, restaurada, esse paraíso,
que vem na nossa tradição celta também, que a árvore está seca, o rei está morto e tem que haver o cavaleiro que vai encontrar a espada que liberta as forças, essa espada que é no fundo também este conhecimento que faz o discernimento entre os vários mundos e torna comunicável o divino e o terreno. E portanto nós fazemos estas peregrinações, é sempre uma experiência extremamente rica e que nós devemos ter presente e por isso às vezes pararmos, sentarmos, encostarmos, contemplarmos, silenciarmos, orarmos, porque este fenómeno também passa por um diálogo com entidades invisíveis, os tais espíritos de natureza, os anjos que aparecem, não é? Os tais gnomos que existem, todas essas entidades existem, nós geralmente não vemos, teremos que ver claramente com o olho espiritual, fechando os olhos e conseguindo meditar e tendo a sorte. E por outro lado, esse tal destilação alquímica do espírito e da divindade em nós, que é o objetivo do supra-sumo da procura da vida, que é para quando saímos daqui da Terra não ficarmos adormecidos junto ao corpo ou perdidos sem sabermos o que é que devemos fazer, mas já estarmos com um corpo desperto, enriquecido por todos estes encontros e com um corpo espiritual pronto a avançar no mundo espiritual luminosamente. E muito obrigado. Vamos tirar uma foto de grupo, talvez aqui, e vamos dar a início à descida.